estamos acompanhando, então, o Conselho de Assembleia Geral da ONU, que se reúne aí para tratar da invasão russa da Ucrânia. Nós acabamos de acompanhar a fala do embaixador ucraniano aí fazendo fortes, duras críticas à Rússia. A gente já acompanhou a fala do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que pediu aí imediatamente um cessar-fogo na Ucrânia. Ele disse que temos que remover, na verdade, nos mover na direção da paz. Antônio Guterres disse ainda que conversou com o presidente Volodymyr Zelensky e garantiu que a ONU não deixará de dar assistência ao país ucraniano. E a gente então acompanhou, além do Antônio Guterres, as declarações de Abdullah Shahid, o secretário-geral, na verdade o presidente, da Assembleia, que disse aí também no início, ele que fez essa abertura na Assembleia Geral da ONU, essa que é uma reunião de emergência que foi convocada, essa reunião extraordinária que começou inclusive com 1 minuto de silêncio em respeito a todas as vítimas desses ataques da Rússia. Essa reunião está acontecendo na cidade de Nova York. O presidente da Assembleia, Abdullah Shahid, então abriu a reunião com um discurso de defesa da paz. Ele pediu ainda, logo no início, além do 1 minuto de silêncio, uma oração. O secretário da Organização da ONU, secretário-geral Antônio Guterres, falou em seguida também sobre ajuda humanitária oferecida pela ONU aos ucranianos e depois, então, vimos a fala do presidente, do embaixador, aliás, da Ucrânia, Serhii Kyslya, que a Paula tem mais informações sobre as declarações dele. A gente está acompanhando, né, Isa, essa reunião. A gente sabe que é uma longa reunião, são mais de 100 países convocados aí, que vão participar, que vão falar, mas alguns pontos principais, né, principalmente desse primeiro depoimento do embaixador da Ucrânia, da ONU, que ele trouxe aí, a gente estava acompanhando agora, muito importante, ele fez uma comparação do início dessa guerra, né, ele falou que essa guerra está muito parecida ali com o início do que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Ele fez várias críticas, como você disse aí. Ele falou que foi uma guerra que não foi provocada exatamente por eles, né? E sim, realmente está sendo uma situação muito difícil, que enquanto ele conversava ali, centenas de pessoas estavam sendo mortas, realmente uma situação muito difícil, delicada. Ele já falou que os números ainda não são muito precisos, mas pelo menos 4.000 soldados já teriam sido mortos até o momento. Ele falou que ao lado de cada corpo, de cada nome, ali dos representantes da ONU, que estavam ali de cada país, nessa Assembleia, havia soldados mortos. A gente vai voltar agora, né, Isa, acompanhar essa Assembleia. Esse é o representante da Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Vassily Nebenza, que fala neste momento. Vamos acompanhar a tradução. Houve um pedido de diálogo com a Ucrânia para falar sobre Donetsk e Donbas, como estava no Acordo de Minsk. E isso foi apoiado pelo Ocidente, e isso nos persuadiu de que a gente não podia deixar os residentes dessas duas cidades sofrendo nas mãos da Ucrânia. E isso não iria acabar. As lideranças de Donetsk e Lugansk pediram apoio militar porque houveram violações militares por parte dos ucranianos. Isso foi um passo lógico por conta das ações persistentes adotadas pelas autoridades ucranianas. Os militares ucranianos estavam armados e apoiados e criaram uma concepção falsa com o apoio de vários países do Ocidente. E sem o apoio da Rússia,
a gente não conseguiria parar esses atos de sabotagem nesses dois territórios que abrigam várias pessoas que estão agora, nesse momento, fugindo para a Federação Russa. O Ocidente está cego para isso. Eles ecoam o que a Ucrânia fala. Essas informações que a Ucrânia passa não são verdadeiras. O sofrimento dos moradores de Donbás emociona. Não houve empatia, não houve compaixão pelo povo de Donetsk e Lugansk, que praticamente não existem. Essas ameaças aos cidadãos dessas cidades fizeram com que a Rússia fizesse essas operações agindo de acordo com Minsk. Por isso, decidimos uma operação militar com o objetivo de proteger o povo que por 8 anos foi subjugado e submetido a um genocídio pelo regime do governo de Kiev. Precisamos desmilitarizar a Ucrânia e trazer responsáveis por esses crimes cometidos contra os moradores dessas cidades e também da Federação Russa. E isso está na Carta da ONU e que foi assinado agora pela Federação Russa. Precisamos lembrar os princípios da soberania, da integridade. Estamos sendo acusados de não respeitar esses princípios, mas, na verdade, nós já fomos desrespeitados. E agora, temos que seguir seguindo o princípio dos direitos iguais. Ou seja, nós estamos representando o povo de dois territórios sem desrespeitar a raça, a cor, e o governo ucraniano não está fazendo isso. A operação da Rússia está exercendo o direito de autodefesa contra um regime que abriu mão de suas armas nucleares na Conferência de Munique. E isso recebeu aplausos. Mas nesse momento, a Ucrânia quer fazer parte da OTAN para colocar o artigo 5 da Carta da OTAN em prática. Mas a Rússia quer aplicar os artigos da Carta da ONU para garantir, através do artigo 51, para que gerações futuras não sofram guerra. O papel negativo dos colegas ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, impede que Kiev cumpra com as obrigações. Kiev repete esse mantra sem sentido nenhum, já que a Federação Russa está sim obedecendo os acordos de Minsk. Nossos colegas ocidentais, de forma vergonhosa, estão enviando armas tem um contingente enorme militar, quase 200 mil militares ucranianos estão exercendo provocações contra Donbás. Isso criou uma bolha que agora está explodindo. Na discussão dessa segunda, eu volto para 2008, onde no Conselho de Bucareste a gente pediu um cuidado, já que em relação aos integrantes da OTAN, para não adicionar a OTAN, a Geórgia e a Ucrânia.
Isso deveria ter sido um compromisso. Isso deveria ter sido posto em prática rapidamente. E em 2014, Kiev deu um golpe, aplicou um golpe, onde radicais tomaram poder com o objetivo de criar uma Ucrânia anti-Rússia, para que a Ucrânia se juntasse à OTAN. A Rússia considera essa união uma linha crucial no ponto de vista militar estratégico. E o que a Rússia adotou foram medidas em resposta a essa tentativa da Ucrânia de se juntar à OTAN. No ano passado, a Rússia propôs garantias de segurança. Nós estendemos a mão. Isso não foi aceito pelos Estados Unidos e os aliados. Questões secundárias foram colocadas na frente, sem considerar as exigências russas. É muito importante o princípio da indivisibilidade. E muitos agora perguntam o que as Nações Unidas podem fazer, né? Nesse momento, a ONU pode ter um papel importante. Temos que erradicar as razões para o conflito e precisamos estar alinhados ao Conselho de Segurança, mas não esquecer um ponto de que a Federação Russa votou contra essa resolução do Conselho de Segurança, que foi contra a Rússia. Isso porque o documento era totalmente contra a Rússia, não preciso explicar o porquê do veto. Esse documento ele é inconsistente. Essas autoridades que levaram ao país a tragédia são sim os responsáveis por isso. É uma tragédia que está acontecendo há 8 anos. Quem propôs essa resolução não propôs um equilíbrio. Muitas questões foram deixadas de fora, como, por exemplo, como houve esse golpe em 2014. Houve também a questão de Maidan, manifestações. Várias áreas civis foram atacadas. Em Donbás, Donetsk, Lugansk. Os parceiros ocidentais, eles foram tolerantes em 2014 e não foram contrários ao governo de Kiev. Existem sim neonazistas na Ucrânia que promoveram ataques nas cidades de Donetsk e Lugansk, matando muitos civis. Os nacionalistas ucranianos agem durante esses 8 anos e até snipers foram usados para matar rivais. E os que cometeram essas atrocidades sabem exatamente o que fizeram. Precisa sim de uma investigação alternativa para punir esses snipers que tiraram a vida de civis em Maidan. Na época, houve uma resolução do uma reunião do Conselho de Segurança sobre esse assunto. E disseram que era uma propaganda da Rússia. Mas é por isso que a Ucrânia
enfrenta essa circunstância? As negociações de Minsk, o que aconteceu na época é que foi dada uma carta branca para o governo de Kiev ir adiante e a desculpa da democracia foi usada na época. E começaram a perseguir toda a oposição, fechando canais de televisão na Ucrânia. Na época, 6 canais foram fechados. E o país, nesse período, foi inundado por armas. E a responsabilidade pelo que está acontecendo agora está nas mãos da atual liderança ucraniana e também de todos os colegas do Ocidente que inflaram os meios de comunicação do Ocidente e também da Ucrânia para divulgar uma realidade que não é verdadeira, com a divulgação de muitas mentiras. Hoje mesmo, essa divulgação de ataques de civis, mortes de crianças, são frutos de fake news. As forças russas estão controlando áreas militares e as pessoas estão vivendo suas vidas. A infraestrutura está mantida, a lei e a ordem também. Toda a estrutura de energia elétrica está sendo patrulhada por representantes da Rússia. A planta de Chernobyl também opera normalmente, sem oferecer nenhum risco. Os nacionalistas ucranianos que fazem nesse momento de refém os civis ucranianos estão sendo usados como escudos humanos. Eles estão usando lançadores de foguete em áreas residenciais. Isso sim é um atentado contra as leis internacionais. Eles usam de uma prática igual à dos terroristas. Os moradores da Ucrânia estão sendo vítima desses radicais. Inclusive, criminosos foram soltos da prisão e estão recebendo armas. E os civis acabam sendo alvo. E isso mostra claramente a falta de responsabilidade da Ucrânia em relação à vida dos ucranianos, de mulheres. Eu recebi uma carta de um instituto que protege direitos humanos e durante 8 anos esse instituto informa para órgãos internacionais da atuação dos neonazistas que atuam na Ucrânia e se espalham pelo país. Hoje essa organização criminosa esses neonazistas cometem crimes graves, assassinatos, não só em Kiev. Eles receberam 25 mil metralhadoras, estão cometendo crimes. Eles têm a desculpa que estão defendendo o território, mas estão matando crianças. Por conta desse golpe inconstitucional de 2014, todos os cidadãos ao longo do território da Ucrânia estão em risco. E desde 2019, quase 17% das pessoas que vivem na Ucrânia são russas. Existe uma guerra de informação contra a Rússia, uma guerra nas redes sociais.
dizendo que estamos atacando a infraestrutura civil do país. Isso não existe. Quem está destruindo é a própria Ucrânia. A Ucrânia está atacando os ocidentais. Os nacionalistas ucranianos que estão atacando os civis. Existem nas redes sociais manuais que ensinam a elaboração dessas fake news. Correspondência que a gente teve do embaixador da Ucrânia a gente não pode apoiar uma resolução por conta de notícias falsas. Por isso que estou aqui nessa sessão da Assembleia Geral da ONU para registrar que o Conselho de Segurança falhou para exercer seu principal papel, que é garantir a paz e a segurança. E não houve uma tentativa de achar uma solução pacífica construtiva. Por isso, a posição da Rússia demonstra a necessidade de achar um território comum. Mas o Ocidente não leva em conta as nossas preocupações legítimas.